Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho caritativo desta noite. E vamos seguir hoje, no nosso bate-papo, falando de mais uma parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Alguém conhece? Alguém já leu? Alguém já ouviu? Já? Então, para aqueles que não conhecem, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai-vos, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e lhe tira o que fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele e dá motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é aquele que ouve a palavra e toma e a torna frutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra e o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Jesus, como modelo e guia da humanidade, utilizou parábolas para ensinar leis espirituais universais. Então, se a gente for ver, a parábola do semeador, fala sobre o processo de evolução da alma, ensinando que o nosso progresso, depende muito do nosso preparo interior. É claro, essa primeira parte que é a parábola eu jamais vou decorar, então eu precisei recorrer à leitura. Mas, se a gente for entender o que significa, é justamente isso. Nós só conseguimos progredir se nós nos melhorarmos, se nós nos reformarmos, se nós tivermos boas atitudes. É um convite profundo à reflexão sobre o processo de aprendizagem espiritual e moral do ser humano, que é basicamente o que nós precisamos fazer dia a dia. Nos vigiar e vigiar as nossas atitudes, para que sejamos, obviamente, pessoas muito melhores. Compreendendo como uma lei viva da evolução da consciência, baseada na liberdade, na responsabilidade espiritual e no progresso da alma. Cada vez que nós nos melhoramos, nossa alma melhora, nosso espírito melhora, as coisas ao nosso lado melhoram. Quando nós não estamos bem, tudo ao nosso lado parece que ruim, E aí a gente vai e sempre bota a culpa no amiguinho do lado, no colega do lado, em qualquer situação, mas esquece de olhar para o ponto principal, nós mesmos. Talvez o problema seja a gente mesmo, às vezes. E decupando essa parábola, a gente para ali na semente do semeador. Quem é? O que é essa semente? E quem é o semeador? A semente representa a lei divina e o evangelho vivo, as palavras de Deus. Muito bem, nota 10. As palavras de Deus, É a verdade inscrita na consciência do Espírito, despertada ao longo das encarnações. O semeador, quem é o semeador? Alguém chuta?
Nesse caso, semeador, Deus, Ele que semeia, Ele que joga a palavra, né? Sabe, quem vai jogando a semente é como se você fosse jogando a palavra, e você fosse pegando isso, né? Deus, manifestado por Jesus, pelas forças superiores, são os nossos sagrados orixás, e os nossos trabalhadores da luz, os nossos guias espirituais. Então a palavra está aí, né? Jesus deixou a palavra há mais de 2000 anos, e o que a gente está fazendo com ela? Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, o que a gente faz com ela? Né? Então é bom a gente ter esse senso. O solo à beira do caminho, né? Quando a gente fala de sementes nos solos, em vários tipos de solo, representa as consciências ainda endurecidas, né? Pois denota espíritos presos ao orgulho e ao materialismo, isto é, quando o campo espiritual fica desprotegido, sem firmeza ou disciplina. Quando, né? Às vezes, por exemplo, no dia a dia, se a gente não quer escutar o que o colega do lado está para falar, a gente não vai escutar, né? Pode descer Cristo e falar para a gente, escuta, você não vai escutar. Por quê? Porque você está se fechando, você não se abre, né? E você fica com aquela consciência, aquele pensamento endurecido, às vezes muito de um sentimento de raiva, de rancor, né? De até desprezo, enfim, né? Qualquer um desses aí. Então o que acontece? Quando você fica preso, quando você não está aberto a escutar, você não recebe. Que nem o solo, né? Se ele está ali, beira do caminho, se ele está pedregoso, se ele está achado, é meio difícil ali entrar. Ou ele está fechado. Somos nós. Então a gente precisa estar aberto a receber essa palavra, né? A receber essa bênção. E está aí. É só a gente fazer isso. E o solo pedregoso, hein? E o solo pedregoso, o que é? São espíritos que recebem a verdade com emoção, mas sem transformação moral. As pedras simbolizam vícios de ego e resistência à reforma íntima. Então eu não vou me melhorar, pronto, acabou. Você está me falando isso? Beleza, eu vou entender, perfeito. Uma hora eu coloco em prática, mas agora não quero não. Deixa. Não. Você não tem que ter tempo para, você não tem que ter aquela questão de, eu vou me reformar. Não. Você precisa fazer isso dia a dia. Você precisa se melhorar no dia a dia. Não adianta te ensinarem, você ter, né, essa palavra, você ter esse ensinamento, aí você fala, poxa, obrigado, valeu, mas não vou fazer isso, não, deixa quieto. Quando quiser, eu uso. Só que talvez quando quiser é muito tarde. A gente precisa olhar para o agora. As pedras simbolizam vícios, ego e resistência à reforma íntima, criando bloqueios energéticos nas pessoas, pois a fé que não é sustentada pela prática se perde nas provações da vida. Se a fé de vocês não for ilibada, vocês vão perdê-las aos poucos. Se você chegar a perder a sua fé, onde é que você vai parar? Espiritualmente falando. O dia que você deixar de acreditar, seja em Deus, seja em coisas boas, até em vocês mesmos. O dia que você imagina, o dia que vocês deixarem de acreditar em vocês mesmos, o que vocês vão fazer? Se nem você acredita em você, como é que o outro vai acreditar? Então, vamos pensar. Vamos entender. E o solo com espinhos, o que seria? Né? Seriam consciências divididas entre o espiritual e o material. Paixões e apegos que retardam a evolução. Por quê? Porque o ser humano fica tomado na preocupação. Então, quando ele fica preso dentro de uma questão que o preocupa, e aí a gente vê, né, a própria palavra, preocupação, estou me preocupando de algo, eu estou colocando minha cabeça, né, por algo que nem aconteceu, e eu fico preso ali, né? É o famoso morrer antes do tiro. Poxa, então calma, primeiro deixa acontecer, vive o dia a dia, olha para as situações. Se deu para resolver, resolva. Se não, resolve outra coisa, deixa aquilo vai se resolver na hora. Mas não esteja com a cabeça ocupada com algo que nem aconteceu ainda. Isso sufoca melhor.
Isso é uma lei de causa e efeito que atua conforme as escolhas. Se você quer dar muito mais atenção às suas preocupações, tudo bem. Se você quer dar muito mais atenção, talvez, às coisas materiais, tudo bem. Juntar os bens materiais, tudo bem. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer a coisa que quer. Só que aí depois, né, não acontece de, e as coisas não acontecem, mas por quê? Porque talvez você esteja preso em alguma coisa. Então, se abre. E o solo fértil? O que é o solo fértil? É o espírito que compreende, sente e pratica o evangelho. Quando você joga a sementinha ali, a sementinha já floresce, ela já cresce, né? É a reforma íntima vivida no cotidiano. Então, dia após dia, nós precisamos praticar a reforma íntima, precisamos nos melhorar. A gente falou no comecinho, né, daqui do nosso bate-papo. Campo equilibrado, com fé, firmeza, coerência, e os frutos são caridade, humildade, amor e serviço ao próximo. Não é tão difícil, não é tão complicado, mas às vezes, às vezes para alguns não. Deus não joga, né, as sementes caem em todos os solos, seja pedregoso, seja um solo fértil, seja um solo espinhento, a semente cai em todos os tipos de solo, né? Deus não joga nem a mais nem a menos, Ele joga o suficiente, tá? E aceitar essas sementes que caem no solo, cabe a nós, né? Cabe a gente, se a gente aceita ou não, isto é, aceitamos nos melhorar, aceitamos escutar o que Jesus tem para falar para a gente, né? Aceitamos melhorar a nossa vida dia após dia, ou a gente vai viver preso na nossa idiosincrasia e é aquilo e pronto, acabou, né? Para pensar. E a colheita, né? E essa colheita, né? A colheita, ela representa o progresso espiritual. Cada um colhe conforme semeia, e isto é uma realidade. Você colhe aquilo que você planta. Se você foi lá no solo e plantou um pezinho de laranja, vai nascer um pé de laranja. Não adianta você querer plantar um pé de laranja e nascer um pé de limão, porque não vai. Isso são as nossas atitudes. Se vocês estão plantando coisas boas agora, vocês vão colher coisas boas. Se vocês estão plantando coisas ruins, ou coisas que vocês podem, que não estão de acordo, é o que vocês vão colher. Então não adianta. O plantio, ele é opcional. Agora a colheita, ela é obrigatória. A gente precisa tentar muito bem a isso. Tá? Não estarmos presos a um tipo de solo. Podemos nos transformar. Os frutos podem variar, 30, 60 ou 100, conforme o esforço moral e a maturidade espiritual. Germinar requer esforço. Então, depende muito mais da gente do que de qualquer um. E se a gente quer se modificar, né? Você tem que começar essa história. Colher é vibrar na mesma frequência do bem que se planta. Quanto mais vibrações positivas se compartilha, mais ela se multiplica. E a verdadeira prosperidade, ela é espiritual, referindo-se naturalmente à vida material, mas claro, conforme o esforço de cada um. Então, se a gente tem que se melhorar, né? O melhor dia é hoje, o melhor momento é agora. Então, que seja um divisor para todos nós, para colhermos e só termos colheitas boas e sementes boas caindo no nosso solo. E por fim, para a gente fechar aqui a nossa conversa, hoje, diante do Pai, que tipo de solo nós somos hoje? Aí cada um olha para si, cada um olha para dentro e responda: qual é o tipo de solo que eu sou hoje? E o que você é hoje não define quem você é. Nós podemos nos modificar. Então, se o nosso solo está um pouquinho detonadinho, vamos fazer com que ele se torne fértil. Vamos nos melhorar. Vamos escutar a palavra. Porque a resposta, ela não está no discurso, mas na vivência diária do amor, da caridade e da responsabilidade espiritual.
Então, vamos fazer diferente. Vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais abertas, pessoas que escutam. Vamos entender que podemos melhorar e crescer. Mais uma vez, melhor dia hoje, melhor momento é agora. Meus irmãos, muito obrigado. Que todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus e vamos continuar os nossos trabalhos. Saravá a todos.